Bom dia, Sem Tabus, chegando até você. Obrigada por estar aí acompanhando a nossa programação. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos aprender aqui no programa de hoje. As perguntas que chegam pra gente são muitas e você aí de casa pode continuar perguntando, participando, porque assim faz sentido nós estarmos aqui neste horário conversando sobre sexualidade humana, que de feio não tem nada. Não falamos aqui nada feio, nada fora dos padrões cristãos, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, muitas pessoas estão dizendo para nós, parabéns, obrigado pelo programa, estava faltando isso, os cristãos precisam falar um pouco mais sobre isso e nós estamos seguindo então o pedido aí de vocês e nós também acreditamos que deve ser assim. Reservamos esse espaço um pouco mais tarde para falar sobre, ou tão cedo, né, meia-noite, mas para nós falarmos sobre este assunto que faz parte da vida humana, portanto deve ser considerado. E nós vamos falar agora à luz da palavra de Deus, como vocês aí de casa têm pedido para a gente falar sobre essas questões dentro da Bíblia, então tá, eu estou aqui de volta com o Manassés Queiroz, ele trabalha aqui com a gente no Novo Tempo, sempre ligado às questões bíblicas. Manassés, a primeira pergunta para você é: masturbação é pecado? Qual é o problema em me masturbar, mesmo pensando no meu marido ou pensando na mulher, na esposa? Essa é uma questão muito especial. Aqui em 1 Coríntios 6, no versículo 12, diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas. Ah, que alegria agora. Todas as coisas, né? Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Masturbação, ela provoca vício. E é um vício terrível. E faz com que um homem, por exemplo, chegue a um ponto de trocar a sua mulher por essa prática. Isso é uma coisa muito comum. Acontece demais mesmo. E aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 3, o Senhor diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Deus não deu o sexo para o ser humano para que ele pudesse se bastar. Não, o sexo é para mim e eu me resolvo e eu me basto. Deus deu o sexo para o amor. Para o amor. E esse amor compartilhado, amor, não solitário. Não, ninguém se ama sozinho. Não existe isso. Não existe amor de uma pessoa sozinha. Amor, ele só existe quando tem uma outra pessoa para se compartilhar, não é? Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Ele é relacional, Ele é triuno. E Ele criou os seres humanos para que Ele pudesse compartilhar o seu amor. Isso é amor, é relacionamento. Ninguém pode dizer, eu me amo, eu me basto e estou sozinho, eu me curto e já estou resolvido, não preciso de ninguém. Isso não é amor. Isso é deturpação. Existem prejuízos morais, existem vários prejuízos, não é? Inclusive tem um outro texto aqui de Mateus 5. Jesus disse aqui em Mateus 5, 27 e 28, assim, ó: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quando uma pessoa está na prática da masturbação, ele não se concentra só nele. Ele precisa criar quadros, imagens e imaginar coisas com pessoas, com outras fulano, pessoas, outra fulana e etc, outras pessoas e tal. Isso é adultério. O próprio Jesus apresentou assim. Opa, então isso é muito sério. Então, quando alguém pergunta assim, olá pessoal do Sem Tabus, masturbação é pecado? Você já traz para o aspecto do adultério, que tem resposta direta na palavra de Deus, que adultério, todo mundo sabe, é pecado, está entre os 10 mandamentos, não adulterarás. Então, esse princípio da masturbação ligada ao adultério está dentro da palavra de Deus, completamente embasado. Jesus disse, olha, se você imaginar de estar com outra pessoa, você já adulterou. Compreende? Olha o plano de Deus. Gênesis. Mas Manassés Queiroz, uma das perguntas aqui, que são várias sobre o mesmo tema, diz assim: mas eu me masturbo pensando no meu marido.
Aí você está me dizendo que se ela pensar Sim. em outros é adultério, mas pensar no próprio marido. Está pecando contra o marido. Aquele texto que a gente acabou de ler aqui, ofereça para a sua esposa aquilo que lhe é próprio. E também o marido, a esposa deve oferecer para o marido aquilo que lhe é próprio. Você entende? Então, o sexo, ele é um presente de Deus, é um privilégio dado para que duas pessoas possam compartilhar deste privilégio e não para que uma pessoa compartilhe. E olha, a pessoa fica pensando no marido, etc. Ela está desenvolvendo um vício. Existe esse aspecto que a gente tem que observar. Tá? No texto que eu li antes, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém e eu não posso me permitir que eu seja dominado por nenhuma delas. A masturbação domina. Daqui a pouco, né, na continuidade dessa prática, ela olha para o marido e diz, eu sou mais eu. Eu acho que eu me resolvo melhor, faço melhor comigo mesmo do que o meu marido pode fazer comigo. Isso é uma tragédia. E a gente está falando de uma coisa que acontece muito, viu? Sim. Acontece muito mesmo. A gente lida direto com pessoas nessa situação. Eu estava falando sobre o plano de Deus. Ele é claro, está em Gênesis 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o plano original de Deus. Quando nós saímos do plano original de Deus, Leide, o prejuízo é imenso. O ser humano começa a navegar por outros mares, etc., comer de outras frutas e viajar em outros pensamentos e etc. E daqui a pouco o prejuízo já está feito. O pecado traz a quebra da harmonia com Deus, a pessoa perde a paz, a pessoa fica irritada, fica insatisfeita, infeliz, deprimida, a pessoa começa a ver a vida de um modo negativo. E há uma culpa velada e ela luta contra essa culpa, sabe? É uma sensação horrível. Então, tem que se arrepender, se humilhar diante do Senhor. Senhor, eu estou pecando. Agora, me ajude a ficar livre desse vício, desse pensamento. Ou seja, tudo aquilo que nos domine, que tome força maior sobre nós, deve ser evitado ou abandonado, melhor dizendo, né? Isso também pode se relacionar à comida, né? Tem gente que não consegue parar de comer e diz, eu não consigo, é um tal de não consigo. Isso tudo se refere a qualquer coisa que se refira a sobrepor a nossa vontade, como indivíduos dignos e cheios de condição de darmos honra a Deus. Então, todas as vezes que eu desonro o meu corpo, que a palavra de Deus vai dizer que é templo do Espírito Santo, eu preciso, então, rever a minha forma de viver, né? Perfeitamente. Esse texto aqui eu quero ler novamente, eu li no programa anterior, mas João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse aqui é um princípio. E o contrário dele também é verdadeiro. E conhecereis a mentira, o engano, a desonestidade, a impureza, a lascívia, a prostituição, o adultério, a masturbação, sabe? Tudo isso vai degradando, corrompendo a moral, manchando a alma. E a pessoa vai, na mesma proporção, sendo escravizada, cada vez mais infeliz, cada vez com a consciência mais culpada, cada vez mais ansiosa, cada vez mais inconstante, debilitada, enfraquecida. Aí vem as doenças, né, emocionais e assim por diante. Manassés, tem uma pergunta aqui, continuação disso tudo que nós estamos dizendo. Ela diz que está casada há 3 anos e o marido dela não gosta de ter relações normais. Ele gosta de ter relacionamento sexual anal. E ela pergunta como poderia fazer, se for pecado, como faço para não fazer mais e
fazer com que ele aceite. Eu não quero continuar com essa prática, eu preciso que ele pare. Então, assim, uma coisa é um estar nos assistindo e o outro vai que já dormiu e aí não está ouvindo todo esse aconselhamento. Como que este que nos ouve, que nos assiste, deve então levar isso adiante agora? Como que um casal onde um crê de um jeito, pratica de um jeito ou quer fazer de um jeito, o outro não? Fica uma situação complicada. Veja só, o casal que está unido, o casal que se ama, consegue conversar, consegue estabelecer uma comunicação. E quando ela abre o seu coração para o seu marido e diz, isso está me machucando, isso está sendo ruim para o meu corpo. E eu já me informei cientificamente, o que acontece comigo é isso. Essas são as desvantagens que eu estou tendo. E você está provocando isso em mim. Isso não me dá prazer. Eu fico feliz em poder te dar prazer e tal, mas isso, dessa forma, já não está sendo mais prazerosa para mim. E outra coisa, eu estou ficando com a minha consciência culpada, porque não foi assim. O projeto original de Deus não foi esse. Então, você falou uma coisa interessante, Manassés. Abrir o coração e conversar. Mas você disse uma coisa assim fundamental. Você disse quando o casal se ama, sim, de verdade. Sim. Aí se respeita e vai haver esse diálogo, um vai falar, o outro vai ouvir e considerar. Sim. Mas há casais que já não se amam tanto assim, sim, porque eles estão vivendo muito a linguagem do prazer. Bom, sim, eu quero prazer, eu quero que você seja dada a mim, o seu corpo é meu, pertence a mim, então eu quero como eu bem entendo que me dá prazer. É um privilégio que se transforma em abuso. Em abuso, exatamente. O amor que se transformou em egoísmo, ou deixou de ser amor. Porque amor não se transforma assim, em egoísmo. Deixou de ser amor e passou a ser egoísmo. Então tem que parar e repensar esse relacionamento. Então eu vou ser uma escrava, no caso da mulher, eu vou ser uma escrava do meu marido, eu tenho que me submeter o resto da minha vida em ser objeto dele. Mas, Manassés Queiroz, a Bíblia diz que o corpo de um pertence ao outro. E você vai nos explicar isso melhor logo depois do intervalo. Porque é fato, né? Está escrito que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. E que eles devem manter as relações conjugais, que são devidas um ao outro. Mas até o ponto de tornar o outro objeto? Será que sim? Será que não? Vamos para o intervalo, a gente já volta.